A determinação da prisão do deputado Daniel Silveira por Alexandre de Moraes, posteriormente referendada por unanimidade no plenário do STF e confirmada pelo plenário da Câmara, levou o senador Jorge Cajuru a apresentar um novo pedido de impeachment do ministro do STF. No pedido, Cajuru diz entender que não houve por parte do deputado Daniel Silveira ameaça, e sim exasperação, má educação, grosseria, baixo nível. Ainda na avaliação do senador, a prisão desrespeita a imunidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição. Cajuru escreveu no pedido, abro aspas, não se pode admitir, e esta casa não pode tolerar, que o Poder Judiciário use do seu poder de império não para atender finalidade pública, mas como instrumento de mordaça, impedir críticas públicas e exercer o direito de livre manifestação de pensamento e expressão. Fecho aspas. Cajuru, no documento, ainda cita o inquérito das fake news e diz que Alexandre de Moraes se utiliza desse instrumento para intimidar, ameaçar e violar os direitos e liberdades individuais de quem ousa se manifestar contra a Corte e seus membros. Para ser analisado no plenário do Senado, o pedido de impeachment depende agora do novo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. E aí, Ana, será que dessa vez vai? Agora tivemos essa mudança aí no comando do Senado, né? A chegada de Rodrigo Pacheco, um assunto que já apareceu diversas vezes na pauta na gestão Alcolumbre, agora chega às mãos do novo presidente do Senado, Pacheco. Olha, Vitor, a única saída que temos agora é confiar e pedir ao Senado aí que olhe com carinho o que nós estamos vivendo, né? Uma ditadura aí do judiciário e o mais grave ainda, uma ditadura do judiciário da corte mais alta do Brasil. Se eles têm aí a coragem, a disfarçatez de vilipendiar a Constituição como eles vêm fazendo, a quem recorrer, né? A única casa aí, a Câmara, infelizmente, se acovardou, se ajoelhou. Vamos falar aqui daqui a pouco, né, da PEC aí da imunidade, mas quase que se ajoelharam mais uma vez aí em 10 dias, né, tentando ampliar uma coisa que já está na Constituição, não tiveram coragem suficiente de salvaguardar a Constituição e condenar, como nós estamos condenando aqui, e o próprio senador Cajuru também condenou a maneira como o deputado Daniel Silveira se comportou ali no vídeo, as palavras, mas existe um processo legal no Brasil, um processo institucional, constitucional, deveria ter sido levado ali para a Comissão de Ética da própria Câmara, como a nossa Constituição prevê, e isso não aconteceu. Eu espero que o senador Cajuru encontre apoiadores dentro do Senado e eu espero que o Senado entenda que é isso que a população quer, porque se o Supremo Tribunal Federal é capaz de fazer isso com um parlamentar que tem a imunidade protegida ali no artigo 53. Eles têm coragem, vão ter coragem de fazer com absolutamente qualquer cidadão. Então, nós já temos aí um parlamentar que ainda está preso, inconstitucionalmente ainda está preso. Nós temos um jornalista também que foi preso e sofreu um acidente grave aí dentro da prisão, por causa de outro, né, tudo vindo desse inquérito inconstitucional aí das fake news e dos atos antidemocráticos, né, duas mulas sem cabeça do Supremo. Então, eu espero mesmo que o senador Cajuru encontre apoio e tenho certeza que eles vão entender que aqui fora a sociedade precisa ter uma resposta à medida para frear essa ditadura aí do judiciário que vem da corte mais alta do Brasil. Pois é, né, Zé? Há muito tempo você fala aqui no programa, né, que se aproxima o dia em que o Brasil vai assistir a um impeachment de ministro do Supremo. Será que pode ser agora? Tem ambiente político para isso no momento, Zé? Olha, já está chegando a um ponto de represamento insustentável. Não digo fazer o impeachment, mas pelo menos o julgamento, e é o dever do presidente fazer isso no plenário. Eu queria dizer o seguinte, o senador Cajuru, ele é irritantemente coerente. Ele não é candidato a nada, não é candidato a senador, o mandato dele ainda tem mais 6 anos, né? Lá na frente, não é candidato a nada, mas
posta como se estivesse disputando uma campanha eleitoral, ou seja, sendo coerente com a campanha e honrando os votos que recebeu. Eu assisti à sessão do Senado Federal, onde ele enquadrou o novo presidente do Senado, né, o senador Rodrigo Pacheco, dizendo que ele tem a obrigação de colocar em plenário. Eu concordo 100% com o senador Cajuru. Não vejo no presidente do Senado nenhuma autoridade para simplesmente não decidir sobre um pedido. O pedido chegou na mesa diretora, ele tem que decidir. Que negue, diga não, eu não aceito esse pedido de impeachment. E aí o que acontece? Alguém vai recorrer ou não ao plenário do Senado Federal, são regras do regimento. E o que aconteceu nos últimos mandatos aí? Os presidentes simplesmente não decidiam, e quando decidiam era por inépcia, como um pedido que eu vi dizendo que não tem CPF, e o CPF estava lá no pedido do senador, um pedido de senador da República. Então, assim, é preciso decidir e colocar no plenário. Não digo que deva ter o impeachment ou não, mas o senador Cajuru está correto ao cobrar, e ele cobra diretamente ali no plenário ao presidente para que coloque isso no ar. Olha, os ministros do Supremo precisam saber que, como tudo na vida, né, tem regras, e as regras são essas. Quer dizer, eles podem sofrer ou não impeachment, basta passar pelo plenário do Senado Federal. Porque julgamento, eles mesmos se julgam, né, quando há possibilidade de crime. Eu queria dizer o seguinte: este processo da fake news que está no Supremo, né, junto com outra lá que tem dois processos estranhos lá. Fake news, que é onde os próprios ministros decidiram criar alguma coisa parecida com inquérito, que eu chamo a coisa, porque não é inquérito. Quem cria inquérito é o Ministério Público, quem investiga é o Ministério Público por decisão do próprio Supremo e Polícia Federal, não ministros do Supremo, né? Mas é que lá estão detalhes muito graves. Aconteceram crimes mesmo. E a investigação mostra e tem rastros, porque alguns cometidos através da internet, tem ali, olha, quem faz qualquer crime através da internet, a Ana sempre diz aqui que a legislação atual permite a punição, deixa o polegar, deixa a mão inteira, deixa o pulso, deixa tudo na internet. A internet não é terra de ninguém, ela tem nome e tem endereço. Quem quiser, só quiser, pode chegar ao autor de qualquer crime pela internet. Existem muitas provas, só que isso tudo pode não valer nada exatamente pela inépcia das provas, porque foi um processo feito de uma forma errada. É a tal fruta de uma árvore podre, né? Será uma fruta podre também, imprestável, segundo os ditames jurídicos, né? Então é isso, eu acho que vai mesmo, Vitor, chegar um momento, e está próximo, em que o Senado vai, pelo menos, discutir a possibilidade de um impeachment de ministro do Supremo. Agora, eu queria voltar aqui, que eu não tive a oportunidade de comentar, no item anterior, sobre a fala do presidente Bolsonaro, dizendo que ele está sendo criticado e tal, e está mesmo. Eu pude ver ontem aqui, nós transmitimos a live do presidente Jair Bolsonaro, aqui nos Pingos, e ele falou das visitas que ele fez lá aos vários locais alagados na região norte, no Acre, levou ministros, levou o presidente da Caixa. O presidente falou aqui do salário emergencial, R$250, que é o que o governo está oferecendo, e bateu o martelo com o ministro da Economia, Paulo Guedes, R$250, 4 meses. Falou aqui sobre julho lançar um novo programa social, melhorando e elaborando mais o Bolsa Família. Falou aqui do MEI Caminhoneiro, que é um projeto muito importante do senador Jorginho Melo, muito importante isso aí. Mas o que todo mundo deu de destaque, discutiu hoje o dia inteiro, que o presidente citou lá um programa, lá uma pesquisa uma pesquisa da Alemanha, falando sobre máscaras. Quer dizer, o presidente falou tudo isso que eu falei, o que é que se discute, o que é que se faz, as críticas
da máscara, tal, da máscara. Quer dizer, não adianta o que o presidente fala. Então, ele tem razão ao rejeitar essas críticas, né? Você, Fiuza? Só aproveitar esse comentário do Zé, né, que me chamou muita atenção também, né? Quer dizer, você não pode... É uma pesquisa que constata problemas de saúde decorrentes do uso de máscara por crianças. Você não pode falar disso. Está proibido, está vetado. Você vê um monte de gente culta, aí esclarecida, né, soltando ali, pulando nas tamancas, com tantas pessoas vitimadas pela Covid. Quem é que está negando que tem tantas pessoas vitimadas pela Covid? Tem que saber quantas são, aliás, né? Em defesa das pessoas que sofrem. Porque também existe uma tentação aí de embolar, né? Embolar. São Paulo não tem um morto por dengue em 2020. É algo a se examinar, né? Os óbitos por pneumonia caíram drasticamente às dezenas de milhares pelas estatísticas. É estranho, não consigo também entender. Mas isso tem que ser dito não para minimizar o risco, para dimensionar direito o risco. E tudo que se refere à vida que está sendo levada, inclusive o uso de máscara, tem que ser estudado ou não. Está proibido estudar efeitos danosos do uso de máscara na saúde da criança? Por que está proibido isso? Por que o presidente não pode falar disso? Por que ninguém pode falar disso? É um tabu essa porcaria? Isso aqui virou, então, uma feira de dogmas. Não pode falar de máscara. Tem que falar de máscara. As crianças vão à escola de máscara. Ok, as crianças não estavam nem indo à escola, mas é para ir de máscara? Tá bom, né? Vamos tentar desenvolver uma máscara melhor, porque o Dr. Fauci já está dizendo que tem que usar 2 ou talvez 3. Né? Isso é ciência, né? Um equipamento que não funciona, você usa 2 para ver se ele funciona. Então, nós caímos, né, numa ignorância grosseira, né, sobre esse debate todo, e você tem sim que discutir. Encontrar as situações, por exemplo, que as crianças e adolescentes não precisem usar máscara porque tem o distanciamento, que não estão botando ninguém em risco, ou não interessa mais, não interessa a saúde da criança, do adolescente, inclusive a saúde mental, né? Essas pessoas que estão aí chocadas, estarrecidas, indignadas, né, com alguém que fala de máscara, elas não se preocupam com as crianças com a cara tapada? Elas acham que isso é uma vida igual à vida sem máscara? Então, ok, a máscara faz parte, mas tem que discutir a máscara. Só peguei porque o Zé comentou e realmente eu estava impressionado com a repercussão hipócrita, né, desse tipo de coisa. Realmente, os inteligentes, são sempre os inteligentes, né, são sempre os cultos. Sobre o Cajuru, então, vou resumir dizendo o seguinte: os senadores acham que vão passar batidos nessa história, né? Mesmo aqueles, né, os renovadores, né, aqueles que estão aí, que de vez em quando fazem uma cara feia, uma cara de nojo para o fascismo, para os rudes, né? De novo, né, os cultos, né, aqueles de fato que contêm o aparato intelectual, né, que os faz se olhar no espelho e se achar incríveis, né? Eles dizem isso, eles dizem não adianta, porque a gente apresenta, mas isso é uma decisão do presidente, o Alcolumbre, né? O Alcolumbre senta em cima. Eu digo a vocês, meus senhores prezados senadores, a vida não pode ser assim, não. Não pode ser assim, não, porque isso vira um seguro de vida, né? Você não mexe com o STF, fica ali. Eu não estou nem dizendo que eles devam alguma coisa ao STF, alguns devem, mas fica muito tranquilo, né? Fica ali uma retaguarda do STF tranquila. Não é mais possível, Vitor, por uma razão muito simples. O Supremo Tribunal Federal, reiteradamente nos últimos tempos,
está tomando medidas, no mínimo, altamente controversas. Ele impede, pelo presidente da República, a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Ele instaura um inquérito considerado por vários juristas ilegais e por um integrante da própria corte como o inquérito do fim do mundo e perseguem pessoas politicamente. E eles, para coroar, prendem por ato de ofício um parlamentar, cassando a imunidade, cassando o direito à expressão, usando a Lei de Segurança Nacional. E os inteligentinhos, os democratinhos, estão todos batendo palma para essa aberração aí. Então, o que o senador Cajuru está fazendo é a obrigação de todo senador. E aí, como o Zé disse, né, quer dizer, de fato fica um pouco drástico, né, o cara levantar lá e dizer assim, eu quero o impeachment e tal. O Cajuru está fazendo dessa forma. Mas como o Zé Maria mencionou, trata-se da revisão de atos. Trata-se do exame de atos, né, que vão levar ou não ao impeachment. Bota lá no Senado, para discutir. Por que não pode se discutir uma ação? A sociedade inteira está visível pelas redes sociais dizendo o STF é uma vergonha. Não existe, né, entidade hoje, e não é a instituição, obviamente, é a composição atual dela, mais detestada no Brasil do que o Supremo Tribunal Federal, por uma coleção de atos aberrativos. E o senador, que é o revisor, não pode ficar de braço cruzado. Ah, não, o Alcolumbre senta em cima. Tem que fazer no mínimo que nem o senador Cajuru está fazendo. Transformam, pelo menos uma parte do seu mandato, nesta missão, poxa. Tem que falar, tem que gritar, tem que dizer, olha, tem medidas no mínimo controversas, com todo respeito aos integrantes do STF. Não precisa fazer cavalo de batalha. Não precisa xingar ninguém. Levem e proponham o exame das ações do Supremo Tribunal Federal, porque é papel dos senhores senadores.